Regra de 3 é um assunto que está sendo abordado em todos os concursos. São situações do dia a dia. Você pode aparecer no emprego, aparecer no trabalho, aparecer num canto, aparecer no outro, ou no seu dia a dia. A parte de exercícios, nós estamos alertando que é necessário exercitar bastante. A questão de número 2, ok, vamos perder tempo não, vamos exercitar. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas já adquirida seria suficiente para quantos dias? Então vamos começar. Primeiro passo, regra de 3. Tirar as grandezas. Verificar quais são as grandezas. Então a empresa tem empregados, presta atenção. Empregados, comprou marmitas. Marmitas congeladas o suficiente para o almoço deles durante dias. Então, grandeza, dias. Eu tenho 750 e eu preciso, olha, vai dar para 25 dias. Então, a pergunta vem, se essa empresa tivesse mais 500 empregados, presta atenção, ela tem 750, se ele tivesse mais 500, então 750 mais 500. Então, ela passa a ter agora, essa empresa, ela passa a ter 1.250 empregados. Aí ele pergunta, se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmita já adquirida seria suficiente para quantos dias? Então, X. Então, aqui é onde você tem que ter muito cuidado. Regra de 3 simples. Duas grandezas, empregados e dias. Então, primeiro passo. Coloca a setinha, vizinha a variável X. Aqui você quer determinar. Só uma regrazinha. A seta pode estar para cima ou para baixo. É você que decide. Então, eu coloquei para baixo. Tudo bem. Agora eu pergunto uma coisa. Vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Lembrando, diretamente, uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Inversamente, se uma aumenta, a outra diminui. Comportamento contrário. 700, vamos verificar. 700 empregados comem em 25 dias. Se for 1.250, vai levar mais ou menos dias? Lógico, mais gente, então vão comer menos dias. Então as grandezas são inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui. Ok? Então como é que a gente faz? Coloca antes da igualdade a proporção, a razão que tem a variável. E verifique se as grandezas se acertam no mesmo sentido. Se tiver no mesmo sentido, você bota a proporção do jeito que está. Se tiver sentido contrário, você inverte. Então, como a seta tem sentido contrário, então vamos inverter. Então, fica quem? 1.250 dividido por 750. Então, vamos simplificar. Agora é só simplificação. Então, vamos cortar esse zerinho com esse. Então, eu tenho, ó, bem simples. Por 25 dá 5, por 25, presta atenção, por 25 dá 3. Aí o que eu faço? Aí eu fiquei, ó, presta bem atenção o que eu tenho. Eu tenho 25 está para x, assim como 5 está para 3. Então eu posso simplificar sem dificuldade nenhuma. Ó, por 5 dá 1. Por 5 dá 5. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 vezes 5, 15. Então, na realidade, o que vai acontecer? Ele pergunta, suficiente para quantos dias? Resposta, C de casa, para 15 dias. Ok? Então, vamos mais uma outra questão. Revisam, exercite. É questões que você cria uma maneira que você exercita de facilidade. Na hora que lê a questão, já tem ideia, o caminho da resolução. Eu tenho uma questão de número 3, da Fundação Carlos Chagas, que diz:
Se 10 operários trabalhando 6 horas por dia fazem determinado serviço em 20 dias, em quantos dias 15 operários trabalhando 8 horas por dia fazem o mesmo serviço? Lembre, primeiro passo é tirar as grandezas, verificar as grandezas. Operários, operários trabalhando horas, trabalhando 6 horas por dia, faz determinado serviço em 20 dias. Tá? 20 dias, pronto. 3 grandezas, operários, horas e dias. Então, nós temos um caso de regra de 3 composta. Então, vamos pegar agora os dados. Ele diz, 10 operários. Então, 10 operários, trabalhando 6 horas por dia, faz determinado serviço em 20 dias. Em quantos dias... Então, eu chamo de X. Em quantos dias 15 operários trabalhando 8 horas por dia faz o mesmo serviço? Pronto. Aqui nós temos o caso de regras de 3 composta. Então, primeiro passo, coloca a setinha. Pronto. E vamos analisar de 2 em 2 grandezas. Coloca a mãozinha em cima e faz de conta que não existe. Operários. Eu vou trabalhar horas por dia. A melhor maneira para entender esse tipo de problema é ir para dentro do problema. É como se você fosse o operário, como se você estivesse trabalhando. Olha aqui como é simples. 6 horas. Eu trabalhando 6 horas, eu levo 20 dias para resolver, para arrumar meu estante. 6 horas por dia, eu levo 20 dias. Se eu vou trabalhar 8 horas, o que vai acontecer? Vai aumentar os dias ou diminuir? Lógico, você aumentou as horas, então vai diminuir quem? Os dias. Então as grandezas são inversamente. Por quê, passivo? Nesse caso, você aumentou as horas e vai diminuir quem? Os dias. Então, comportamento contrário. Uma aumenta, a outra diminui. Então, a seta tem que estar no sentido contrário. Ok? Então, agora vamos imaginar operários e dias. 10 operários tu tem. Vai fazer o serviço em 10 dias. Se eu tiver 15 operários, preste bem atenção, 10 tu leva 20 dias. Se eu tiver 15, o que vai acontecer? Você aumentou o número de operários. Então, vai diminuir quem? O tempo. Aumentou o operário, vai diminuir o tempo. Então, grandezas inversamente proporcionais. Então, a seta tem que ter sentido contrário. Lembre, sentido contrário com aquela primeiro que você colocou. Então, como é que a gente monta a proporção? Vamos ver passo a passo. Primeiro, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Segundo, depois que você coloca a setinha, a regra da seta é bem simples, aí você arma a proporção. Primeiro, isola antes da igualdade a razão que tenha variado. Então, você escreve 20 sobre x. Depois da igualdade, você coloca as outras grandezas, multiplicando, tá certo? As outras proporções, multiplicando, com detalhe. Todas as setas têm que ficar no mesmo sentido da tua original. Se não tiver, você tem que inverter. Então, lembre, essa seta em relação à original está para cima, então você tem que inverter, porque a original está para baixo. Então, a proporção vai ficar quem? 10 sobre 15? Então, fica 15 sobre 10. Vezes a outra, 6 sobre 8. A seta está ao contrário da original. Então, fica quem? 8 sobre 6. Bem simples. Se tiver o mesmo sentido, multiplica, do jeito que está. Escreve a proporção do jeito que está. Se tiver sentido contrário, inverte a proporção. Então, vamos simplificar. Simplificar, lembrando, a gente simplifica do mesmo lado, numerador com denominador. Quando você tiver igualdade, ou numeradores ou denominadores. Então, eu posso simplificar sem problema nenhum. Eu posso dizer que por 5 dá 3. Eu posso dizer que por 5 dá 4. Pronto. Por 5 dá 3. Por quê? Então, no lado do outro da igualdade. Então, eu posso simplificar agora, por 3 dá 1. Está do mesmo lado da igualdade, Por 3 dá 1. Por 3, dá 2. Aí, o que eu tenho? Eu tenho 4, devagarinho, 4 sobre x. Aqui eu tenho 1 vezes 8, 10
vezes 2. Simplificando só. Eu posso simplificar por 8. Por 4 dá 2. Não, por 4. Não, por 2. Vamos simplificar por 2, porque eu estou trabalhando. Ó, você pode ser por esse 4 ou pode ser por esse 2. Então vamos por esse 2. Por 2 dá 4, por 2 dá 1. Aí eu tenho, olha aqui, passo a passo. Lembre, isso aqui você faz da maneira mais prática, do jeito que você... Aí eu tenho um 4 sobre 10. Então eu posso simplificar e simplesmente dizer que x é igual a 10. Pronto. Ele pergunta, faz o mesmo serviço. Se 10 operar, trabalhando 6 horas por dia, faz determinado serviço em 20 dias. Em quantos dias? Resposta, em quantos dias? 10 dias. Resposta B de bola. Ok? Então vamos ver agora a questão de número 4. A CEP, né? Um mecânico regula um automóvel modelo X em 40 minutos, enquanto seu auxiliar realiza o mesmo trabalho em 2 horas. Trabalhando juntos, regularão 3 automóveis do mesmo modelo X em... São situações, a gente usa mais isso aqui, regrazinha chamada famosa, regrazinha da torneira, que em outro momento eu vou falar sobre isso. A regrazinha da torneira é sempre como? São situações que fazem separados, depois resolve, executa a ação separada, depois junta todos. Então eu tenho bem simples. Ó, 1 sobre o tempo total, aí 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Pronto. T1 é o tempo gasto por um mecânico. T2 é o tempo gasto por um mecânico. E T é o tempo gasto pelos 2 mecânicos. Ok? Tem uma regrazinha que é o produto dividido pela soma. Tá certo? É o produto dividido pela soma. Eu posso dizer que isso aqui são regrazinhas. Eu posso dizer que isso aqui presta atenção, é o produto T1 vezes T2 dividido por T1 mais T2. Então lembre, isso é a regrazinha das torneiras, quando eu tenho 2 grandezas, ok? Só 2 grandezas. Então vamos ver aqui. O que representa para a gente o T1? O T1, vamos lá aqui o T2. O que eu tenho o T1? Ele diz, um mecânico regula um automóvel X em 40 minutos. Então, 40 minutos. O trabalhando auxiliar realiza o mesmo trabalho em 2 horas. Ora, se eu tenho 40 minutos ou 2 horas, então eu tenho que transformar essas 2 horas em minutos, que é 120 minutos. Então, vamos fazer a regrazinha, tempo 2 junto. Então, tempo lembre, é o produto dividido pela soma. 40 vezes 120 dividido por 40 mais 120. Nada de conta. Deixa 40 vezes 120 e aqui eu boto 160. Pronto. Agora ficou fácil de simplificar. Por 40 dá 1, por 40 dá 4. Pronto. Aí eu tenho... Pronto. Aí eu tenho que T vai ser igual a 120 dividido por 4. 120 dividido por 4 dá 30. Então, 30 o quê? Minutos. Agora vamos entender a questão. Olha, um mecânico, ele conserta o carro em 40 minutos. O auxiliar, 120 minutos. Os dois juntos vão levar 30 minutos. Só lembre, para um carro. Trabalhando juntos, regularão 3 automóveis. Então, 3 vezes 30. Então, vão gastar 90 minutos. Então, ele pergunta. Ele diz, 3 automóveis juntos. Então, resposta C de casa, 90 minutos, 1 hora e 30 minutos. Então, lembre, quando é que eu uso a regrazinha da torneira? Em outro momento, nós vamos falar sobre isso, tá certo?
bem simplesinha, a regrazinha das torneiras, ok? Então, o que é que nós temos agora na questão de número 5? Ah, tá aqui, ó. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Uma segunda torneira enche em 3 horas. E uma válvula de escape seca o tanque em 12 horas. Espera aí. Eu tenho duas jogando água e a outra secando. Certo? Então, lembre, uma está fazendo o contrário da outra. Então, regrazinha bem simples, ó. A regrazinha bem simples. Ó, como a regrazinha das torneiras. Lembre, produto dividido para soma quando são dois elementos, certo? Aqui nós temos 3 torneiras, aliás, 2 torneiras e um ralo, então são 3 elementos. Então, se faz da seguinte maneira, ó, faremos isso aqui, 1 sobre o tempo total, 1 sobre T1, mais 1 sobre T2, mas se fosse jogando água dentro, mesmo comportamento, então aqui vai ser menos 1 sobre T3. Pronto. Regrazinha de várias torneiras, e aí vai. Então eu tenho tempo 1 é da primeira torneira, em 6 horas. Tempo 2 da segunda torneira, 3 horas. Tempo 3 da válvula, que é 12 horas. Então, o que que eu tenho que fazer? Simplesmente substituir. Aí ele diz, se as 2 torneiras e uma válvula for abertas no mesmo instante, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Então, vamos substituir aqui. Então, substituição, então eu tenho 1, certo? 1 sobre tempo total. Então, 1 sobre tempo total, 1 sobre T1, que é 1/6, menos 1 sobre T2, que é 1/3, menos, que é mais, torneira, então menos a válvula, que é 1 sobre 12. Se nós tirarmos o mínimo, só para lembrar, 3, 6 e 12. Então, o MMC, mínimo muito comum, reduzir, soma de frações com denominadores diferentes. Por 2 dá 3, dá 3 e dá 6. Por 2 dá 3, dá 3 e dá 3. Então, por 3 dá 1, 1 e 1. Então, isso dá 12. Então, 1 sobre tempo total, o mínimo muito comum é 12. Pronto. 12 por 6 dá 2. Lembre, pega o denominador, divide, pega o denominador comum, divide pelo denominador da fração e multiplica pelo numerador. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. Mais 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1, 4. Menos 12 por 12 dá 1, vezes 1 é 1. 1 sobre o tempo total. Então, o que que eu tenho aqui? 6, então dá 5 dozeavos. Se você inverter a fração de um lado, inverte do outro. Então, o tempo é igual a 12 sobre 5. 12 sobre 5 de horas. Então, agora vamos tentar, certo? 12 sobre 5 de horas. Então, vamos tentar verificar, certo? Então, vamos tentar verificar qual é o item correto nessas condições. Ok? Então, o que que eu tenho? Eu tenho 1 hora e 30 minutos, 2 horas. Então, vamos transformar isso aqui nas unidades complementares. Então, eu pego 12 e divido por 5. 2 vezes 5, 10. Presta atenção. Para 12, 2. Então, isso aqui, essa unidade aqui é horas. E essa unidade unidade sobrou 2 horas. 2/5 de hora. Então, eu multiplico por 60. Então, vai dar 120. Só que agora é minutos. Lembre, isso aqui era horas, agora isso aqui é minutos. Então, eu tenho 120. Então, aqui dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. 20. Dá 4. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, 2 horas e 24 minutos. Então, 2 horas, saí de casa. Em 2 horas e 24 minutos.
Ok? Bem simples. Questão de número 6. Então, aqui nós temos uma situação bem interessante. Diz, a ideia de diretamente ou inversamente proporcional. Um comprador de gado paga por cada animal um valor diretamente proporcional ao preço e inversamente proporcional à idade. Olha bem, diretamente proporcional ao preço, diretamente proporcional ao preço, inversamente proporcional à idade. Sabendo que o valor de um animal de peso, então eu tenho aqui pesos. Pronto, pesos. Eu tenho P1 e tenho P2. Pronto. Proporcional ao peso, inversamente proporcional à idade. Ele tem um comprador de gado, paga por um animal um valor diretamente proporcional ao peso, inversamente proporcional. Sabendo que o valor de um animal de peso P1 e com idade, um comprador de gado paga por cada animal um valor diretamente proporcional ao peso. Então deixa eu só arrumar direitinho isso aqui. De acordo com a informação que eu tenho, é essa daqui. Deixa eu ver. De acordo com a informação que eu tenho, é isso aqui. Um comprador do gado, então, tá aqui o preço, certo? Preço. Ele diz que é diretamente do gado por um animal, um valor diretamente proporcional ao peso, pronto, diretamente proporcional ao peso, e peso, P1 e P2, e inversamente proporcional à idade. Então, aqui eu tenho a idade do animal. Então, de acordo com ele disse, diretamente isso aqui é inversamente proporcional. Então, lembre, inversamente proporcional à idade. Então, vamos ver aqui quais são os dados. Ele diz, sabendo que o valor de um animal de peso P1 com 7 anos de idade é 12 mil. Pronto. Está aqui. 12 mil. Qual é o valor de um animal? Presta atenção. Qual é o valor de um animal? Pronto. Qual é o valor de um animal de peso P1? Pronto, aqui peso P1. Certo? Então vamos ver aqui. Um comprador de gado paga para o animal um valor diretamente proporcional ao peso e inversamente proporcional à idade. Diretamente proporcional ao peso e inversamente à idade. Sabendo que o valor de um animal de peso P1 com 7 anos de idade é 12 mil. Pronto. Qual é o valor de um animal com 5 anos de idade? Então, está aqui, dado. Ó, com 5 anos de idade e peso P2. Pronto. Se é diretamente, como é que é a regrazinha do jogo? Se é diretamente, eu divido. Se é inversamente, eu multiplico. Então, eu vou dividir e vou multiplicar. Então, vamos lá. 12 mil. Ó, 12 mil. Diretamente está para P1 vezes 7. Se é diretamente, você divide. Se é inversamente, você multiplica. Isso aqui é igual o valor dividido por P2 vezes 5. Se é diretamente, você divide inversamente. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um dado importante. P1 sobre P2 é 3/5. Então, o que é que eu vou fazer? Vou levar P1 para lá. Então, eu vou ficar com 12 mil vezes 7 igual a V. Isso é igual a V vezes. Então, vamos ver aqui. Só os dadozinhos. Ó, pegar os dados com calma. Então, eu tenho multiplicando P1. Então, vai ficar P1 vezes V, vezes 5, dividido por P2. Pronto. Então, vamos lá. Ó, diretamente você divide, inversamente você multiplica. Diretamente. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um dado na questão. Qual é o dado? Que P1 sobre P2 é igual a 3/5. Então, vai ficar o quê? 12 mil
12.000 vezes 7 é igual a P1 sobre P2 é 3/5, está aqui o dado, vezes o valor, vezes 5. Então, vamos agora à simplificação. Eu me livro desse 5, aí o que que vai dar? Vai dar, ó, olha aqui, eu vou ter 3, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter 12.000 vezes 7 é igual a 3V. Então, eu posso simplificar isso aqui, bem simples. 12.000 por 3 dá 4.000. 4.000 vezes 7 é igual a V. Então, o valor do coisa é 7 vezes 4, 28.000. Pronto. Olha, porque os dados são bem interessantes. Você pega valores aqui e ali, vá com calma, com muita segurança. Então, na realidade, o nosso rapazinho custa 28.000, ok? Lembre, grandeza diretamente e inversamente proporcionais, você trabalha com essa relação, tá certo? Diretamente multiplica, diretamente divide, inversamente multiplica. Então vamos ver o que diz a questão de número 8. Trabalhando 10 horas durante 15 dias, 8 pedreiros fizeram uma parede de concreto com 48 metros quadrados. Se estivesse trabalhando 12 horas diárias e se o número de operários fosse reduzido de 2, quantos dias levariam para fazer outra parede cuja área fosse o dobro daquela? Então vamos ver aqui. Trabalhando 10 horas. Então nós temos as unidades. Horas. Trabalhando 10 horas durante 15 dias. 15 dias. 8 pedreiros. As unidades. Fizeram uma parede de concreto de 48. Então, área. Parede com concreto de 48 metros quadrados. Pronto. Se tivesse trabalhado, então vamos pegar os dados. Trabalhando 10 horas durante 15 dias. Pronto. Durante 15 dias, 8 pedreiros fizeram uma parede de concreto com 48 metros quadrados. Pronto. Se estivesse trabalhando 12 horas, diárias, e se o número de operários fosse reduzido de 2, eu não tenho, lembre, se estivesse trabalhando 12 horas diárias, e se o número de operários fosse reduzido de 2, eu não tenho 8, então passa a ser quem? 6. Quantos dias, quantos dias levaria para fazer outra parede cuja área fosse o dobro daquela? Não era 48? Então fica 2 vezes 48. Nada de conta, ter só indicado. Então agora vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Coloca a setinha, vizinha, variável, x. Agora vamos verificar se é diretamente ou inversamente. 10 horas eu levo 15 dias. Se for 12 horas, aumentei as horas, vou levar menos dias. Então, a grandeza são inversamente. Então, 10 horas eu levo 15 dias. 10 horas. Se for 12 horas, eu vou levar mais ou menos dias? Lógico, certo? Eu vou levar menos dias. Agora, se eu tenho 8 homens trabalhando, leva 15 dias. Se eu tiver 6, vai levar mais ou menos? Diminuiu, então vai aumentar os dias. Então, as grandezas são inversamente. Lembre, todo mundo tem que ser onde está a variável. 48 áreas, 48 metros quadrados, eu preciso de 15 dias. O dobro, vou precisar de mais dias. Mais dias. Então, a seta tem que estar no mesmo sentido. Então, vamos nós. O que é que eu faço? Eu armo primeiro a minha variável. Aí, do outro lado, eu boto produto conservando, todo mundo. Setinha para baixo, então inverte. Então, fica 12 sobre 10. Vezes setinha para baixo, original, aqui dá para cima. Então, fica 6 sobre 8. Vezes setinha para baixo, então deixa no mesmo sentido. 48, 2 vezes 48.
Então, vamos simplificar. Simples. O que é que eu devo fazer? Aqui, olha, preste bem atenção. Esse 48, elimina logo com esse 48. Aí, o que é que eu faço aqui? Eu vou simplificar. Eu posso simplificar 6, por 2. Por 2 dá 1, por 2 dá 3. Então, eu posso simplificar, olha aqui. O que é que eu posso simplificar? Por 4. Por 4 dá 3. Por 4 dá 2. Então, eu tenho aqui, o que que nós temos aqui? Nós temos 3, 3, certo? E aqui nós temos, então vamos lá. Então, eu tenho, vamos ver aqui, o que que sobrou aqui? Sobrou, aí eu ainda posso simplificar. Por 3 dá 1, por 3 dá 5, ok? Então, vamos nós aqui. Então, eu vou ficar 5 sobre x. O que que vamos ter aqui? Vamos ter 3, certo? 3 sobre 20. 5, aqui dá 3, sobrou 3, aqui, dá 20. Aí, o que que nós temos aqui? Nós temos 3x, ok? Então, nós temos... Então, vamos ver aqui, bem simples. Nós temos 3x, certo? 3x igual a 100. Então, x é igual a 100 sobre 3. Pronto. X é igual a 100 sobre 3. Lembre, a unidade que nós estamos falando é dias. Então, vamos ver o que que representa 100 terços de dias. Então, 100 dividido por 3. Então, eu vou ter 3 vezes 3, 9, para 10, 1. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Então, dá 10. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Então, sobrou, presta atenção. Aqui, a unidade é dias. Tá? Então, ainda sobrou 1 terço de dias. Então, sobrou, na realidade, 1 terço de dias. Só um detalhe. Qual é o detalhe? Que o dia que o nosso amigo está trabalhando é de 12 horas diárias. Não é de 24, é de 12 horas diárias. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar isso aqui por 12. Porque isso aqui, então, vai ter 12. Se eu dividir por 3, então, passa a ser 4 horas. Então, fica, aqui seria 1 terço de quem? De 12 horas, que é a diária. Então, na realidade, o nosso amigo trabalhou o quê? 33 dias e 4 horas. O item correto é C de casa, ok? Cuidado com a interpretação da questão. Lembre, o dia normal são 24 horas, mas no nosso caso, só de 12 horas, ok?